Você é um empreendedor? Como que o empreendedorismo está presente na área de educação física? Empreendedorismo é sinônimo de trabalhar por conta própria ou de oferecer algo inovador e diferente nos seus serviços? Fica ligado, porque o tema de hoje é empreendedorismo e está começando mais um episódio de Educação Física SA. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física SA. Estamos na segunda temporada e vamos fechar com chave de ouro falando de empreendedorismo e educação física. Aproveita, já dá o seu like, já compartilha esse episódio nos seus grupos da faculdade ou nos seus grupos profissionais, porque nós vamos, como sempre, entregar o ouro aqui e terminar essa temporada com uma revelação. Fica com a gente porque no final desse episódio a gente vai revelar para vocês o tema e a grande novidade da terceira temporada que já vem por aí. Mas o assunto hoje é empreendedorismo e educação física e eu quero que o Kleber apresente pra gente o tema de hoje. Nós vamos falar sobre o que aqui hoje, irmão? É o seguinte, irmão, nessa temporada nós já conversamos sobre diferentes aspectos do mercado de trabalho da educação física. Salários, áreas mais promissoras, áreas menos promissoras, entre outros assuntos que você pode ver recuperando aí as postagens no nosso canal do Google Podcast, do Spotify ou do YouTube. Em cada um desses aspectos que nós tratamos aqui do mercado de trabalho da educação física, nós tratamos sempre de dificuldades, mas também das oportunidades. Tem inclusive uma frase famosa do Raymond Williams, que é um conhecido intelectual britânico a esse respeito, que eu inclusive publiquei recentemente no meu Instagram, e que eu acho que traduz bem o espírito desse nosso podcast. O Raymond Williams diz o seguinte: o verdadeiramente possível é fazer a esperança, o verdadeiramente radical, melhor dizendo, é fazer a esperança possível e não a desesperança convincente. Então o nosso podcast tem por propósito fazer a esperança possível e não a desesperança convincente. E dentro desse duplo registro, né, nosso, que enfatiza as dificuldades, mas sobretudo as oportunidades, o empreendedorismo é um assunto que vem sendo cada vez mais abordado dentro das discussões sobre o mercado de trabalho, não apenas na educação física, mas em várias outras áreas também. Então, André, o nosso episódio de hoje, o sexto e último episódio dessa temporada sobre o mercado de trabalho da educação física, é dedicada justamente ao empreendedorismo. Na educação física, em particular, algumas características do funcionamento do mercado de trabalho nessa área, como, por exemplo, a abundância de mão de obra por causa da acelerada expansão das vagas nos cursos de graduação nos últimos anos, e também a consequente depressão dos salários médios que tende a acontecer a partir daí, conforme a gente comentou em episódios anteriores, que são salários que estão bem abaixo dos praticados, né, em ocupações semelhantes de nível superior, acabam intensificando entre os trabalhadores dessa área, isso é, professores e profissionais de educação física, a busca por alternativas para esses obstáculos. Afinal de contas, como superar os baixos salários e como superar a concorrência excessiva por oportunidades de vagas de trabalho nesse mercado, onde o empreendedorismo acaba se apresentando como uma saída possível, né? No entanto, vários estudiosos e acadêmicos dessa área têm também levantado críticas sobre a real possibilidade do empreendedorismo ser capaz de melhorar os salários e as condições de trabalho. Algumas pessoas, inclusive, acreditam que o incentivo do empreendedorismo, ou de toda a retórica que existe a esse respeito recentemente, é apenas um pretexto mais ou menos mal disfarçado, para degradar ainda mais as condições de trabalho. O que é empreendedorismo, afinal? Tornar-se empreendedor pode ou não pode ser uma alternativa para fugir de baixos salários e de condições de trabalho precárias? Se não for um empreendedorismo, o que então poderia oferecer um caminho de melhoria dos salários e das condições de trabalho na educação física?
E aí, André, o que você pensa sobre empreendedorismo do seu ponto de vista de um empreendedor? Cara, quando a gente colocou esse episódio aí em pauta, eu fiquei, né, refleti bastante sobre o assunto e eu acho que, assim, dá meio que um nó na cabeça da galera, principalmente por conta disso que você apresentou aí na introdução, né? O empreendedorismo, ele devia ser, digamos, uma possibilidade. Mas nesse momento, e quando a gente fala possibilidade, é a possibilidade para aqueles que desejam e que buscam. Mas nesse momento o empreendedorismo está se tornando às vezes uma necessidade para muitas pessoas, ou seja, pessoas que não pensariam nisso estão por força da necessidade tendo que pensar e adentrando nesse espaço sem a devida preparação, sem o devido conhecimento. Então, por isso que eu acho que é bastante complicado, sabe? Eu acho que é importante. Eu tenho tido uma trajetória interessante dentro do empreendedorismo, mas dentro desse contexto de hoje, o empreendedorismo ele não pode ser confundido com a informalidade. Então hoje, se você é informal, você é obrigatoriamente um empreendedor, né? E o empreendedorismo também não deve ser confundido com a precarização dos salários, do mercado, ou num termo muito utilizado também por alguns estudiosos, com a uberização das profissões, né? E aí não falando só da educação física, mas aquele movimento, né? Fazendo uma analogia aí à empresa Uber, aquele movimento, mas tem tantas outras, né? Onde a pessoa vira um autônomo que trabalha para uma grande corporação sem nenhum tipo de garantia ou sem nenhum tipo de suporte e tem que tomar conta e cuidar de muitas outras coisas com uma valorização muito, muito baixa, né? Então eu acho que o empreendedorismo dentro da educação física, ele precisa necessariamente levar para um caminho de valorização da profissão. Quando ele está ligado à precarização, eu não sei se isso é algo saudável, se pode ser chamado de empreendedorismo ou não, ou se foi apenas uma saída para a sobrevivência que algumas pessoas tiveram que tomar, né? Pois é, talvez esse assunto, né, sobre, afinal de contas, o que é empreendedorismo, que dá margem a essas dúvidas todas, porque existem basicamente duas definições assim que se pratica, especialmente entre cientistas econômicos, né, ou economistas, que, de um lado, uma definição mais abrangente, que diz que empreendedorismo tem a ver com inovação. É você fazer coisas antigas de uma maneira nova, ou fazer coisas que ninguém nunca fez, né? E, de outro lado, numa acepção um pouco mais abrangente, que acaba incluindo mais pessoas dentro desse grupo, existe o entendimento de que o empreendedorismo é também a tomada de risco. Então aí começa a se aproximar daquilo que você apontava que não devia ser. Porque o trabalhador informal, ele é um trabalhador que vive na corda bamba, porque ele nem sequer sabe se haverá trabalho para ele amanhã. Ele trabalha hoje, mas não sabe se vai ter amanhã, né? Então ele está sempre com risco de não ter trabalho. Mas isso, ao mesmo tempo, fere o espírito da ideia de empreendedorismo, né? Que é alguém que está ali deliberadamente porque quer, buscando essa atividade de risco, a fim de aumentar os seus ganhos, né? O que não é o caso desses trabalhadores informais. Então, e no caso também desse conceito, ou seja, empreender, né? Um empreendimento ele é um negócio e empreender é agir, né? Dentro de uma situação de risco, mas eu acho que a grande diferença aí do empreendedorismo nessa acepção, digamos, comercial, administrativa, econômica da palavra, com essa relação de risco pela precariedade, pela informalidade, é que o empreendedor ele se arrisca, mas buscando um resultado maior, entende? Ele não se coloca em risco ou em insegurança, digamos, para a sua sobrevivência. Mesmo porque, quando a gente vê falar em empreendedores, os empreendedores na acepção da palavra mesmo, os empresários, eles podem tentar abrir o seu negócio, o seu empreendimento, eles podem inovar, eles podem empreender, buscando resultados, digamos, extraordinários, onde eles podem, né? Eles têm a possibilidade de colher no futuro um lucro ou uma vantagem maior do que aquilo que ele arriscou, correto? Mas se ele perde,
ele não morre e ele também não acaba, entende? Ele tem um fracasso, mas ele pode, digamos, empreender novamente. Eu acho que não está colocado aí, digamos, uma situação de sobrevivência. Enquanto muitos empreendedores hoje no Brasil se colocam nesse risco da sua própria sobrevivência, né? De se manter e tudo mais. Então, eu acho que essa que é um pouco a diferença, né? Porque os negócios não darem certo, na verdade, é mais normal do que dar certo, né? Se a gente pegar lá os dados do Sebrae, por exemplo, você tem o número de negócios que prosperam, o número de empresas que continuam por mais de 5 anos, por exemplo, e como grande parte dessas empresas elas acabam antes dos 5 anos, mas essas empresas que acabam, as pessoas, digamos, elas não morrem, elas vão empreender em outra coisa no futuro, ou vão tentar fazer outra coisa, e quando essa situação é uma situação ligada, digamos, realmente à sobrevivência do profissional, porque quando você fala em empreendimento também, a gente costuma, pelo menos costumava, a colocar junto a ideia de você criar um negócio onde você vai impactar mais pessoas com o resultado do seu negócio e também no fazer do negócio, né? Então o empreendedor, ele tem, sei lá, alguns funcionários, o negócio dele prospera, ele ajuda a movimentar a economia, né? Agora, o empreendedor hoje, falando de educação física, por exemplo, não pode ser o personal que antes trabalhava numa academia com carteira assinada ou com qualquer outro tipo de contrato, e hoje ele trabalha por conta própria. Eu não sei se ser um personal seria empreender, ou se ser um fisioterapeuta que atende idosos a domicílio seria empreender, né? Eu acho que é uma forma de trabalho individual precarizada. Eu acho que essa definição sua é perfeita. Eu ia dizer no mesmo sentido que ele me parece, né, tomando o exemplo aqui do personal trainer, muito mais um trabalhador por conta própria do que propriamente um empreendedor. Ou seja, ele é um trabalhador que trabalha para si mesmo. Então, quer dizer, ele não se caracteriza na situação de um empregado, porque a rigor ele não é empregado de ninguém, mas ao mesmo tempo ele também não é um empreendedor nesse sentido que a gente está falando, né? De, enfim, buscar inovação, buscar ampliar os negócios. Ele não está exatamente aí. Então, e essa situação que a gente está descrevendo aqui, essa nossa preocupação, ela é bastante característica de países subdesenvolvidos. Disso que você bem chamou no começo de empreendedorismo por necessidade. E por que as pessoas se veem obrigadas a empreender? Porque não há empregos de qualidade nos países subdesenvolvidos. Então, nos países mais ricos, né, você tem empregos com bons salários, em setores econômicos mais qualificados, enfim, você tem toda uma estrutura produtiva diferente. Então isso faz até com que as pessoas prefiram, digamos assim, uma certa segurança do emprego do que o risco, né, do empreendedorismo. E uma coisa importante também que você colocou, André, que eu acho que vale a pena a gente enfatizar uma vez mais, é a questão da falta de conhecimento. Porque esse segmento, hoje existe uma espécie de entusiasmo desmedido com relação às atividades empreendedoras que leva pessoas a acreditarem que existe uma espécie de correspondência absoluta entre trabalho árduo e prosperidade. Então é muito comum nas redes sociais você ter postagens motivacionais sugerindo, ou às vezes dizendo explicitamente, que se você trabalhar duro e trabalhar com persistência, portanto, se você perseverar, cedo ou tarde você vai ter sucesso, né? E não é assim que funciona no mundo dos negócios. Entende? Você pode trabalhar tão duro que você quiser, você pode perseverar o tanto que você quiser, que pode ser que ainda assim você fracasse. Então já começa por aí, né? Esse tipo de coisa parece uma coisa que motiva as pessoas a seguirem adiante, mas é também alguma coisa destituída de conhecimento a respeito das dinâmicas sociais de funcionamento do mercado. O mercado, nenhum mercado, né? Nós estamos falando da educação física, mas isso vale a qualquer segmento. Nenhum mercado funciona nessas bases. Existem condições de possibilidade que facilitam ou dificultam o sucesso nos negócios. Exatamente. E eu acho assim, essa observação foi importante, e essa analogia, eu acho até para quem está nos assistindo no YouTube ou então nos ouvindo nas plataformas de podcast, eu acho isso muito interessante, porque o esporte
tem uma analogia parecida. Só que a imagem do sucesso ela é tão fantástica que ela, digamos, cega tudo que está por trás, né? Então, quando você está falando de espaços bastante concorridos, como o esporte de alto rendimento, pegando aqui no caso do Brasil, o mais importante de todos, que é o futebol, a gente fica vendo os jogos do campeonato da Série A, ou Copa do Mundo, ou os campeonatos, né, enfim, ao longo do mundo, mas a gente esquece que existe uma grande massa de pessoas talentosas que batalharam ali a vida toda para tentar entrar num clube de futebol e que não conseguiram. Isso no mundo das artes é muito, no esporte, nas artes, né? Quantos pintores, ou quantos bailarinos, ou quantos cantores que têm muito talento, mas que ou às vezes alcançaram sucesso depois de mortos, né? Ou que nem alcançaram, entende? E no esporte é a mesma coisa, né? Então essa analogia que você fez aí com o empreendedorismo é isso, assim. Precisa-se ter as ferramentas corretas, inclusive essa é uma orientação que a gente dá para quem está acompanhando a gente, né? Porque talvez você que esteja nos acompanhando tenha começado a empreender por necessidade, né? Por transformações no mercado, por necessidade de mercado. Mas isso não quer dizer que você não precise buscar ferramentas e conhecimentos que vão te ajudar a prosperar, né? E também que a gente, no início, a gente não, digamos, fique com os olhos brilhando por um espaço que pode ser alcançado, mas que, notadamente, é para um número pequeno de pessoas. Não dá para ter muitos milionários ou bilionários no mundo, entende? Mas é claro que dá para você prosperar, que dá para você empreender e ter um salário acima da média, por exemplo, da média dos salários da educação física, com os quais a gente vem falando aqui, né? Nesse sentido, empreender, inovar, é buscar novas formas de atuar, né? Então, você pode conseguir sim, mas não existe aquela ilusão de que você vai conseguir isso sem esforço, ou de que você vai conseguir isso na sorte, porque viralizou algum conteúdo seu, né? Ou porque, enfim, aconteceu algo de forma inesperada. Não, você tem que, né? O ditado antigo, né? O cavalo arriado não passa duas vezes. Eu não sei se passa ou se não passa, mas se o cavalo estiver passando arriado na sua frente, você tem que estar pronto para pular e para montar nele, entende? Não adianta, se você não se prepara, você não vai nem perceber que o cavalo passou na sua frente. Então, tem que ficar ligado nessas questões quando o assunto é empreendedorismo. E dissipar aquilo que a gente até falou já sobre isso aqui num outro episódio, dissipar qualquer tipo de ilusão a respeito de soluções fáceis para problemas difíceis. Exato. Quer dizer, tornar-se rico sendo pobre é um problemão, é um problema muito difícil. A maioria das pessoas não consegue, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. A maioria das pessoas nasce pobre e morre pobre, né? Isso é uma tônica do mundo todo. Então, quando as pessoas às vezes pegam alguns exemplos, pinçam meia dúzia de exemplos de pessoas que conseguiram, digamos assim, fugir dessa estatística, isso não quer dizer que essa estatística se tornou mais provável. Pelo contrário, reforça que aquilo segue uma coisa sendo bastante improvável. Então, fugir das soluções fáceis para os problemas difíceis é uma dica também que se acrescenta a isso que você falou. Não acreditar que é uma questão de sorte, não acreditar que vai ser sem conhecimento, enfim, isso tudo que você falou. Pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, até acrescentar que tem um outro aspecto aí, porque eu sou um entusiasta da assimilação do espírito empreendedor no campo da educação física. Eu acho necessário, eu acho até que isso fica bastante evidente, né, pela nossa insistência aqui em vários episódios do podcast e outros que virão, em enfatizar essa dimensão. Eu acho que o empreendedorismo, de fato, ele é uma solução possível no sentido de melhorar as condições de trabalho dos profissionais e professores que atuam nessa área. No entanto, eu acho que todas as advertências que a gente está fazendo aqui nesse começo desse episódio vai no sentido de dizer sem ilusões, né? Quer dizer, isso é uma solução possível, mas sem fantasias. É preciso encarar isso de uma maneira realista. E nesse sentido mesmo, eu quero dar um exemplo aqui, que é fora da educação física, mas que mostra como esses conhecimentos ligados à área de empreendedorismo vão ser necessários, né? Como que o estudo é necessário
para quem está buscando esse caminho independente da área, né? Eu sou, uma das coisas que eu brinco, eu sou um sommelier ou um avaliador de pequenos negócios, de negócios locais. Então, quando eu ando com a minha esposa, por exemplo, pelo bairro, eu falo assim, olha onde é que aquela pessoa abriu a sorveteria. Não vai durar 3 meses. Não tem como. Por que a pessoa escolheu esse ponto aqui? Olha isso aqui, não sei o quê. E cada negócio novo que abre no bairro, eu vou dando a minha opinião. Falo, esse aqui tem futuro, não, esse aqui não sei o quê. E às vezes, né, vai modificando, acontece, não acontece. E aí, alguns anos atrás, perto da minha casa, tinha uma loja de vidros, box para banheiro e tudo mais, sabe? Aí eu passei lá na frente com a minha esposa e tal, olhei o ponto, eu falei, amor, box para banheiro, o cara abriu uma loja de vidro aqui, por quê? Né? Como? Esse negócio aqui não vai dar certo, não é possível. Passou algum tempo e a loja de box de vidro fechou. Mas eu tinha entrado lá, passado, visto o dono e tudo mais. O mesmo dono fechou a loja de box, né? Faliu, mas não morreu, e abriu uma loja de frango assado. O mesmo dono, ele saiu de box blindex para frango assado. E já tem uns 5, 6 anos que ele é o império do frango, o melhor frango do bairro. Então, veja bem, cara, olha como é que é a cabeça do empreendedor. E eu quero dar essa dica para o profissional de educação física. A gente vê em alguns, nas redes sociais, tem muito dessas coisas de coach ou nesses perfis, né? R, mas R rápido. Né? E siga em frente, aprenda com os erros, mas assim, eu não sei se isso é papo de coach ou não, mas como experiência pessoal ao longo de uma carreira longa e de tentativas empreendedoras nos últimos 5 anos, você não vai, assim, é muito difícil que você acerte de primeira. E na verdade o seu acerto, ele é uma construção de múltiplos erros, né? Tanto que tem uma iniciativa que alguns empreendedores fazem, eu já vi isso acontecer em São Paulo, que é um encontro para a galera falar do que deu errado. Chama Fucked Up Nights, ou seja, tipo as noites fodidas, que é quando você se reúne para contar todas as merdas que você fez, tudo que deu errado, para você partilhar, digamos, ali daquele fracasso, né? Para você, digamos, normalizar o erro e entender o erro como uma caminhada para acertos futuros. Né? Então, sei lá, na minha própria história empreendendo dentro da educação física, eu estou vivendo um momento hoje que só foi possível porque eu estou acertando e errando há 3, 4 anos, entende? Então, é aquela história, né? Quem quer comer filé mignon tem que roer muito osso antes, não tem como. Quem não chuta não faz gol. Exatamente. Né? E a gente pode acrescentar isso também, André, a essas advertências todas que a gente está fazendo, agora um outro aspecto que começa a, digamos assim, virar a nossa conversa em favor do empreendedorismo. Sim. Que é o fato dos trabalhadores brasileiros, em particular, né, eu não sei como é que isso acontece em outros países, mas os trabalhadores brasileiros, eles mostram, não todos, é claro, mas de uma maneira geral, isso é uma coisa muito frequente, uma predileção pelo trabalho por conta própria. Isso é, não é todo trabalhador brasileiro que quer ter um patrão. Aliás, existe até um ditado popular, não sei se você já ouviu, que diz: o único empregado que não quer ser patrão é o guia de cego. Porque no Brasil todo mundo quer ter o seu próprio negócio. Todo mundo é modo de dizer, né? Não é literalmente todo mundo. Mas, ou seja, isso é uma constante cultural entre trabalhadores brasileiros. Até como uma espécie de reação a também uma outra dimensão da cultura do trabalho no Brasil, que é o que os antropólogos chamam de sadismo patronal. Quer dizer, as relações entre patrão e empregado do Brasil são relações sádicas, né? Frequentemente, os patrões tentam humilhar os seus empregados, tratá-los mal, com ignorância, e ninguém quer ser tratado assim, entende? Então, as pessoas estão sempre ambicionando abrir o seu barzinho, abrir o seu restaurante, abrir sua sorveteria, abrir sua loja de pão de queijo, abrir sua loja de vender bolo. Sempre, geralmente, pequenos negócios, né? Porque os trabalhadores são, em geral, destituídos de capital, então eles não têm recursos para grandes saltos, para grandes empreendimentos. Pequenos negócios, o cara junta ali uma poupança, se junta com um primo, com um irmão, com um tio, pega um dinheiro emprestado de um, de outro, e também assina a educação física, né? Muitos profissionais de educação física estão pensando em abrir o seu estúdio, o seu box, a sua academia de treinamento personalizado e agora o seu negócio digital,
que é uma coisa que, diferente das outras iniciativas tradicionais que já existem nesse campo na educação física, é um universo que exige um grau de investimento de capital muito pequeno. A principal exigência que o negócio na internet tem são dois. Primeiro, conhecimento. Você precisa ter um serviço eficiente e de qualidade para oferecer. E no caso da educação física, isso depende de conhecimento. E segundo, você precisa de ter tempo para poder dedicar tempo ao trabalhar na construção do seu negócio digital. Então, tempo é uma coisa que o trabalhador pode ter. E o conhecimento, se ele já teve a oportunidade de passar por um curso superior, ele também já teve ocasião de adquirir. Então, por isso, o empreendedorismo, e em particular o empreendedorismo digital, vai se tornando cada vez mais atraente, como uma oportunidade sim, ótima para tentar fugir um pouco das estatísticas que mostram aqueles salários tão baixos, conforme a gente já falou aqui em outros episódios, né? E para além dos salários, agora que a gente está falando dos aspectos positivos, eu vou citar um aspecto positivo que, para mim, eu acho fundamental, que é a liberdade. Né? Essa liberdade em ter o seu próprio negócio e em fazer as coisas de uma forma que você acredita é simplesmente fantástico. Eu trabalhei durante muitos anos no modelo CLT, né, digamos no modelo tradicional, e é até engraçado, porque eu lembro que na época que eu estava me formando em educação física, eu falava com os meus amigos, nossa, eu nunca quero ser patrão, ter negócio dá trabalho demais, e não sei o quê. Eu nasci para ser funcionário, vou ser um bom funcionário, vou fazer concurso, mas eu fico muito feliz que isso tenha mudado, né, na minha trajetória. E aconteceu uma coisa interessante, porque eu estou nos últimos 5 anos aí trabalhando para mim mesmo, empreendendo por conta própria, e recentemente eu recebi um convite para voltar a trabalhar, né, com uma carga horária menor, numa instituição de ensino superior e nesse modelo CLT tradicional. E eu estranhei, porque depois de tanto tempo trabalhando por conta própria, fazendo as coisas do meu jeito, da forma que eu acredito, quando eu entrei de novo nesse mercado de ter um patrão, de ter um chefe, eu me senti um pouco estranho, sabe? Pelo menos agora, assim, a minha vivência é 90% empreendedora e 10%, digamos, de ocupação de tempo mesmo nesse outro local de trabalho. Mas são vivências diferentes. E aí vale também para quem tem mais de 30, ou não sei se isso passa, se isso é atemporal, mas tem uma música do Legião Urbana que fala que disciplina é liberdade, né? Então, quando a gente fala em liberdade, às vezes as propagandas nas redes sociais vendem a gente deitado na rede, na beira da praia, fazendo nada e ganhando dinheiro. Não, né? Eu acho que todo mundo trabalha muito, um empreendedor trabalha muito, um funcionário trabalha muito. Agora, esse trabalho, essa disciplina que você tem, te traz uma liberdade que é impressionante. Ao ponto, por exemplo, de a gente estar gravando esse podcast hoje numa segunda-feira, 5 horas da tarde, ou seja, tem uma margem que você pode trabalhar ali, o que não quer dizer que depois você se reorganiza, você trabalha muito em outros momentos, talvez que um funcionário CLT não trabalhe, né? Mas essa autonomia e essa liberdade são fatores assim com ganhos que podem ser um pouco acima da média, né? Ou muito acima, aí depende do tamanho do seu empreendimento, mas são coisas extremamente atrativas no trabalho empreendedor, né? No trabalho por conta própria. E o caso da educação física, André, além desses aspectos subjetivos que você mencionou, podem ser atraentes, porque realmente um trabalhador obrigado a trabalhar em coisas que ele não acredita, o trabalho ele se torna destituído de propósito. E isso é muito desmotivante, né? Porque a gente pode imaginar que as pessoas só trabalham por causa de dinheiro, e não é. O trabalho o dinheiro ele é uma motivação importante, ele é uma necessidade, as pessoas precisam de dinheiro para viver no mundo que a gente vive, mas ele não é tudo. Então é muito comum você ver pessoas que às vezes fazem concursos, que oferecem salários maiores, mas que às vezes, no final das contas, se sentem felizes, porque justamente porque uma parte grande da vida dela vai ser desperdiçada, entre aspas, num trabalho que ela não consegue enxergar propósito. Entende? Então isso não é um elemento trivial, eu acho que esse aspecto subjetivo. Mas além disso,
a educação física ela tem elementos estruturais que favorecem também um pouco o empreendedorismo. Eu citaria 3, né? Primeiro, ela é uma área do setor de serviços onde os salários são habitualmente baixos. Então, ou seja, o empreendedorismo ele é uma janela de oportunidade para você escapar dos salários médios pagos na educação física. É claro que, como a gente comentou desde o começo, não tem facilidade, não tem garantia. Pode dar certo, pode não dar, a gente não sabe. Mas existe aí uma janela de oportunidade. Então esse é o motivo pelo qual as pessoas podem e devem, talvez, considerar o empreendedorismo se elas acharem que elas têm perfil, vocação e têm esse desejo, claro, né? Em segundo lugar, a educação física ela é uma área onde existe um predomínio de oferta comercial de serviços. E, em particular, para aqueles que trabalham no campo do bacharelado. Isso é menos verdadeiro no campo da licenciatura e bastante verdadeiro no campo do bacharelado. Ou seja, a principal maneira com que as pessoas consomem os serviços de esportes e atividades físicas é por vias comerciais. Entende? Diferente de vários países europeus, em que a oferta de esportes é muito ligada ao campo associativo do trabalho voluntário, uma parte grande da oferta de serviços esportivos em vários países europeus está, não totalmente, mas em grande medida concentrada em associações voluntárias. No Brasil nós não temos essa tradição. E por outro lado, nós também não temos uma oferta pública por parte do governo ou por parte do Estado que possa suprir as necessidades e as demandas que existem na população em termos de consumir serviços de atividades físicas. De modo que o principal canal de oferta de atividades físicas e esportivas no Brasil é o segmento empresarial privado. Então, se você é um empreendedor e está aí, quer dizer, existe aí digamos, um mundo de oportunidades a você explorar, desde que você tenha o conhecimento e saiba prospectar adequadamente os riscos e as possibilidades que de fato existem aí, né? E por último, para terminar, outra vantagem em favor do empreendedorismo na educação física é porque ela é uma área potencialmente lucrativa. Por quê? Porque um dos nichos de mercado que mais demandam coisas, serviços, produtos é a área de emagrecimento. Tem muita gente, saúde e emagrecimento, as duas coisas ao mesmo tempo, né? E essas duas coisas elas não são antinômicas, né? Elas fazem parte de um mesmo segmento de mercado. Sim. Então, ou seja, a educação física ela atende uma parte grande da demanda desse mercado consumidor que quer promover a sua saúde ou quer emagrecer. Então, esse é um segmento de mercado enorme e muito lucrativo, envolve muito dinheiro. E o Brasil, lembrando, nunca custa a gente lembrar disso, é o 5º país mais populoso do mundo. Então, o nosso mercado de consumo é gigantesco, mesmo considerando aquelas limitações estruturais que a gente já falou aqui outras vezes, com relação à baixa renda per capita da população, uma pobreza, né, muito generalizada, muito estendida, que acaba dificultando que mais pessoas possam, enfim, consumir serviços de luxo como aqueles ofertados por profissionais de educação física. Muito bem. E aí é o seguinte, para a gente encerrar esse episódio, eu vou dar uma orientação muito importante para quem está vendo a gente, ouvindo a gente, e vou fazer a revelação que eu prometi lá no início do episódio, né? Então, o que acontece? Se você hoje quer começar a empreender na educação física e às vezes não sabe por onde começar, você não precisa começar pensando em abrir uma startup, ou criar um aplicativo, ou ter uma grande empresa. A melhor forma de você empreender na educação física, entendendo o empreendimento como o que o Kleber falou, da inovação, né? Isso pode começar na própria forma de serviço, de oferecer o seu serviço de uma forma diferente. Seja um serviço nichado, trabalhando, por exemplo, com grupos especiais no seu atendimento, né? Ou então oferecendo o seu serviço em um local onde as pessoas talvez não tenham acesso, ou de uma forma diferente. Ou seja, são várias as formas de você começar a empreender, a inovar na forma de ofertar o seu serviço. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte: aqui na Educação Física SA, a gente não dá o peixe para ninguém e nem ensina a pescar. A gente dá o tênis e ensina a correr. Então, a gente fala de todo o conhecimento que você precisa, das orientações, e uma outra forma de você aprender
é aprendendo, escutando quem faz e quem já fez. É por isso que eu vou revelar para vocês agora a nossa nova temporada, a terceira temporada de Educação Física SA. O tema vai ser empreendedorismo digital, só que tem uma novidade. Vai ser uma temporada com convidados. Nós vamos conversar com nomes da educação física que estão empreendendo nesse momento, inovando nesse momento, crescendo seus negócios, ampliando, empregando pessoas e atuando de forma empreendedora na área da educação física digitalmente, para você se inspirar na história dessas pessoas, para você aprender com essas pessoas e quem sabe iluminar aí o seu caminho para você também seguir nessa direção, seja do empreendedorismo digital ou do empreendedorismo na educação física de maneira geral, com o seu negócio presencial, físico e assim por diante. Então, a gente se despede dessa temporada, né? Nossa segunda temporada, já da primeira para a segunda, a gente já entrou com vídeo, já estamos aparecendo aqui para vocês. Nós estamos aqui também empreendendo, né? Cuidando aqui, inovando com o nosso podcast e convidamos vocês. Nós vamos continuar aos domingos às 8 horas. A gente vai dar uma paradinha nesse final de ano agora, nos primeiros dias de janeiro, mas a gente volta no dia 15? Dia 15 de janeiro, exatamente. A gente volta no dia 15 de janeiro com a terceira temporada de Educação Física SA, empreendedorismo digital com convidados, beleza? Deixo para você um grande abraço e te espero da terceira temporada. Valeu, galera. Valeu, André. Obrigado pela presença de vocês aí ao longo desse ano de 2022. Esse episódio está indo ao ar no dia 25 de dezembro, então ainda dá tempo de desejar a vocês aí um Feliz Natal e um próspero ano novo, que o ano de 2023 seja um ano de muita saúde, em primeiro lugar, mas também de muito trabalho produtivo e estimulante, intelectualmente formativo para todos nós. Um grande abraço, bom ano e boa semana para vocês. Fica com a gente e sobe o som. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.